Loki nunca tirou a vida de seu pai, como foi dito pelos gigantes. O verdadeiro culpado é o irmão maligno de Shanks. Mas por um grande mal-entendido, Loki acabou levando a culpa e sendo preso por 6 anos, o que terá grandes consequências para a história. Mas então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Inicialmente, quando entramos no arco de Eobuff, nos foi dito que Loki é apenas um vilão sem coração, a vergonha de Eobuff, que ele matou seu próprio pai, o Rei Harald, apenas para colocar as mãos em sua fruta poderosa, uma lendária Akuma no Mi. O problema é que depois que nos contaram tudo isso, cada sinal desde então tem nos mostrado que este foi um mal-entendido de Loki e que ele não é o homem que sua reputação sugere. Para começar, a introdução de Loki é idêntica à do Zoro. Foi dito antes que ambos têm reputações infames e são indivíduos demoníacos e sem coração. Os dois receberam uma aura ameaçadora e intimidadora de pessoas antes de realmente vermos quem eles são, e também ambos são apresentados amarrados, sendo punidos por um suposto crime que cometeram. Eles até mesmo oferecem a Luffy exatamente a mesma coisa, que eles iriam caçar um grupo inimigo para ele em troca de sua liberdade. Esta é uma reconstituição exata da introdução do Zoro, e todo o objetivo da introdução do Zoro era desafiar a ideia de que reputações definem quem você é, já que depois descobrimos que Zoro era uma pessoa realmente boa e estava sendo falsamente acusado e retratado como vilão. E para Loki ser apresentado de forma tão semelhante a Zoro, parece uma maneira muito clara de fazer com que nós entendamos de cara que o que nos é dito sobre o Loki na superfície provavelmente não é verdade. Mas o aspecto mais importante da introdução do Loki é que, assim como a introdução do Zoro, assim que o Luffy começa a falar com ele, o Luffy começa a se dar bem com ele. E temos que lembrar que Luffy não se dá bem com pessoas genuinamente malignas, como por exemplo, o seu primeiro encontro com Barba Negra. Em certo sentido, o Loki é um paralelo ao Zoro em termos de introdução, mas em termos de seu personagem real, o Loki realmente parece ser muito semelhante ao Luffy. Loki expressa o seu desejo por liberdade, ele também possui o hábito de errar o nome das pessoas que ele conhece, e Loki e Luffy se relacionam facilmente com os animais do submundo. E o mais importante é que ambos são portadores de lendárias Akuma no Mi ligadas ao mito do Deus do Sol. E esses paralelos entre Luffy e Loki serão importantes para entendermos a história de Shanks e seu irmão. Então, com tudo isso, Loki não é tão ruim quanto sua reputação o faz parecer. E isso é quase confirmado com a conversa de Loki com Moza, que diz abertamente que Loki é muito mais bondoso do que ele demonstra. Porém, ainda assim, Loki é acusado de tirar a vida de seu pai, o próprio rei de Eobuff, e comer a sua fruta lendária. E ele não parece se arrepender disso, já que Loki tem orgulho de possuir a fruta e, de acordo com ele, o torna o Deus do Sol. O que realmente ajuda a pintar o Loki como um vilão, ainda mais quando descobrimos mais informações sobre o Rei Harald e como ele era uma boa pessoa. O Rei Harald fez de Eobuff uma terra pacífica em vez de uma terra essencialmente guerreira, removendo a cultura de guerra e luta que eles possuíam. E geralmente a mensagem de One Piece que foi enfatizada desde o início é que um rei pacífico que promove uma nação pacífica é algo bom. Vimos isso se repetindo muito, como o Rei Cobra em Alabasta, o Rei Rico em Dressrosa e até mesmo com Oden. Além também de tirar a cultura da guerra, o Rei Harald passou a ensinar as crianças com a construção de uma escola e também as ensina a fazer negociações com outros reinos e não batalhas. Então é muito difícil imaginar que o Rei Harald seja retratado de alguma forma como mau, o rei que transformou uma nação violenta e equivocada em uma terra de paz. Mas mesmo assim, nos foi dito que Loki tirou sua vida e roubou sua fruta. E como Loki não parece ter se arrependido de nada, é muito provável que a verdade seja que Loki não matou seu pai. É por isso que ele não tem remorso de ter comido a lendária fruta, e até mesmo se orgulha disso. A história vai bem mais fundo.
o que quer dizer que outra pessoa tirou a vida do rei, e Loki acabou sendo incriminado, levando toda a culpa. E isso explica tudo. Explica por que Loki teve que comer a fruta, porque ele não gosta do Shanks, e porque todos os gigantes têm certeza absoluta que foi ele quem tirou a vida do rei, embora ele não tenha feito isso. Harald provavelmente era um rei genuinamente bom, ele mudou Elbaf para melhor. No entanto, ele tinha uma Akuma no Mi extremamente poderosa, uma fruta lendária que foi passada pela linhagem da família real de Elbaf. Sabemos que o governo mundial sempre perseguiu a fruta de Nika ao longo dos séculos, na esperança de controlar a fruta do Deus do Sol, mas ela sempre escapou de suas mãos. Então, se realmente houvesse uma outra fruta lendária ligada ao conceito do Deus do Sol, eles também iriam atrás, e de acordo com Loki, sua fruta o torna o Deus do Sol de Elbaf. Então, por causa disso, há 6 anos, o governo mundial enviou seus cavaleiros sagrados para tentar tomar a lendária fruta de Elbaf, tirando a vida do rei dos gigantes, e entre eles estava o irmão de Shanks. Isso leva ao paralelo entre Shanks e seu irmão. Shanks começa a história roubando a fruta de Nika do governo mundial. Já o irmão de Shanks começa a história tentando roubar a fruta alternativa do Deus do Sol do rei Harald. Shanks, o irmão do bem, rouba a fruta verdadeira do Deus do Sol Nika, enquanto seu irmão maligno rouba outra fruta, o que cria um paralelo entre eles. Até mesmo o momento é interessante, com o primeiro incidente ocorrendo há 12 anos e o segundo incidente ocorrendo há 6 anos. E o problema é que em ambos os casos, a fruta roubada acaba sendo consumida pela pessoa errada. Shanks conseguiu a fruta, mas Luffy a comeu, mesmo Shanks nunca tendo pretendido que ele fizesse isso. E o mesmo aconteceu com o irmão do Shanks e Loki. O irmão de Shanks entrou na sala do trono e tirou a vida do rei Harald. Mas Loki, como um príncipe que vivia no castelo, provavelmente os encontrou no momento em que o irmão de Shanks estava cometendo o ato. Então, além da dor de ver seu próprio pai morto diante de seus olhos, Loki também teria reconhecido imediatamente o que aconteceria a seguir. E sabendo o quão importante é a fruta da família real de Elbaf, quando Loki vê seu pai morrendo, ele também percebe que os intrusos estão lá pela fruta, e agindo rapidamente, ele come a lendária Akuma no Mi antes que os cavaleiros sagrados tenham chance de pegá-la, protegendo assim a fruta lendária de sua família. Conforme esse incidente se desenrolava, o barulho provavelmente teria trazido outros gigantes que estavam no castelo correndo para a cena, mas a essa altura os cavaleiros sagrados teriam se teletransportado para longe, pois o plano havia dado errado e a única coisa que os gigantes que chegaram à cena teriam visto seria Loki e seu pai, o rei de Elbaf, morto. E como não havia outros suspeitos no local, e com Loki possuindo a fruta lendária da família, as evidências apontavam que ele era o culpado. E aqui está a questão. Loki viu o irmão do Shanks, e como Shanks e seu irmão são idênticos, mudando apenas a cicatriz, Loki poderia o ter confundido com o verdadeiro Shanks, até porque o Cavaleiro Sagrado só anda com um capuz escuro, e ninguém sabe que Shanks tem um irmão gêmeo. Então, da perspectiva de Loki, tudo o que ele vê é Shanks tirando a vida de seu pai e não percebe que na verdade é um cavaleiro sagrado e não o verdadeiro Shanks. E com isso, de repente, tudo se encaixa. Isso explica por que Loki tem uma vingança contra Shanks e por que ele o chamou de pirata covarde, enquanto o resto de Elbaf ama e respeita o Shanks. Loki pode até ter tentado contar que viu Shanks cometendo o crime, mas isso apenas fez os gigantes desconfiarem ainda mais dele. Afinal, não poderia ter sido Shanks, e o simples fato de que a suposta defesa do Loki dependia da ideia de que Shanks entrou e tirou a vida do rei Harald fez o Loki parecer ainda mais culpado, e foi isso que o fez ser acorrentado e preso, sendo considerado a vergonha de Elbaf. E na verdade, se pensarmos, esse enredo é muito comum em One Piece. Sempre que há um caso de algo não muito certo,
ou algum tipo de conspiração afetando um reino, a resposta é que é um caso de identidade equivocada. Com cobra em Alabasta, era a fruta Mane Mane no Mi. Com Sukiyaki em Wano, foi a mesma fruta. E agora em Elbaf, não temos essa fruta. E ela nem é necessária, porque Shanks já tem um irmão literalmente idêntico, que já existe na história. Até mesmo nós, quando estávamos lendo o mangá, fomos enganados por ele, acreditando ser o Shanks que foi falar com os Gorosei, sendo que na verdade era o seu irmão esse tempo todo. Então por que Loki também não se enganaria? Além disso, isso também explica sua recompensa especial no valor de 2,6 bilhões de berries, após os Cavaleiros Sagrados voltarem e relatarem que Loki havia comido a fruta lendária. Ele então recebeu a primeira recompensa especial da história, no valor que mostre a imensa ameaça de seu poder, 2,6 bilhões. Todo esse cenário também se encaixa perfeitamente na história de Usopp em Elbaf, já que o primeiro conflito que tivemos para Usopp foi um caso muito semelhante, onde ninguém acreditava nele, ninguém acreditava que o mordomo Clarador poderia ser responsável pelo ataque, e a resposta foi que Clarador não era quem ele parecia ser. Então eu não ficaria surpreso se o Usopp acabasse sendo a primeira pessoa a acreditar realmente no Loki. Isso pode até explicar como Shanks se tornou um Yonkou, até porque faz 6 anos que Loki está preso e também faz 6 anos que Shanks é o Yonkou, mostrando que os dois eventos estão interligados. É bem possível que após o acontecimento do ataque do rei, Loki, vendo o indivíduo que ele acreditava ser o Shanks escapar, ele naturalmente teria jurado vingança. Assim, ele pode ter conseguido escapar de Elbaf e seguido para o mar com o objetivo de encontrar o Shanks. Loki pode ter devastado muitas tripulações piratas em sua jornada, como implícito na sua conversa com Luffy, e isso fez ganhar sua recompensa de 2,6 bilhões de berries. Mas tudo isso termina com ele encontrando Shanks, que o derrota e o manda de volta para casa. Isso permitiu que os gigantes capturassem Loki e também fizesse Shanks ganhar seu próprio status de Yonkou, por derrotar o terrível pirata com uma recompensa de 2 bilhões e 600 milhões de berries. E bom galera, é isso que eu acredito que realmente aconteceu com Loki. E como não conseguiu pegar a fruta do Rei Harold, o irmão do Shanks voltou agora para pegar a fruta de Loki. Mas então, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, eu conto muito com o seu like, porque o seu like é uma ajuda gigantesca. Mas então, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui e até a próxima.